Eita lasque... Eita lasqueira. Vamos agora para um erro. Esse erro aqui, ele é um erro bem importante, tá? Então, independente da fase que você tá, seria importante, assim, leve esse feedback para independente do tipo de reunião que você vai fazer, tá? Vamos lá. Sobre as perguntas de necessidade. Em 30% da reunião, você fez... A primeira pergunta que você fez de condução foi uma pergunta de necessidade. Ou seja, do spin selling, tem aqui spin, situação, problema, implicação, necessidade. A pergunta que você fez foi: qual o seu estado ideal? Então você não fez uma pergunta de situação, ou seja, me conta um pouco da história da sua empresa, deixa eu saber, né, sua vida, eu sei que eu já te conheço de sei lá onde. Não fez a pergunta de qual é o principal problema, até porque ele já abordou isso. Não aprofundou o problema, até com aquelas sugestões que eu dei daquelas perguntas de falar da pessoa, de falar tipo, o tempo, não sei o que, o tanto que a pessoa tá perdendo de dinheiro, blá blá blá. E aí de cara você mandou uma pergunta de necessidade. É incrível como as pessoas confundem perguntas de implicação com necessidade. Inclusive tem lá no Spin Selling, tem uma parte do livro que ele gasta pra explicar só isso. Eu nunca tinha entendido, porque na minha cabeça tem nada a ver. Mas é o seguinte: todas as vezes que você leva a pessoa para uma visão futura do caminho dela, isso é uma pergunta de necessidade. Todas as vezes que você fala sobre o presente e transforma esse presente num cenário caótico, isso é pergunta de implicação. Você não aprofundou no problema. Tanto é que você fez a pergunta do estado ideal, fez a pergunta do que a pessoa, do que ele queria e tal, e aí você pegou e veio com uma pergunta muito boa. Assim, o que você fez foi muito bom, só foi na hora errada. Aí você veio e perguntou, deixa eu entender a prioridade. Nossa, isso é muito top, porque como eles estão na fase de avaliação de opções, você saber a prioridade deles é importante para que você traga clareza. O problema foi que você fez a pergunta de necessidade sem ter trabalhado as coisas anteriores. E por mais que as perguntas de necessidade sejam mais importantes o spin selling como um todo, na verdade. Como o spin selling como um todo é mais importante na fase de reconhecimento de necessidades, ainda assim, se você passa por ele, se você está fazendo a venda, você tem que conduzir a atenção da pessoa para o problema, para a situação e para a implicação que você deseja. Então, ali no lugar, por exemplo, de você ter feito uma priorização de visão de futuro da pessoa, você teria feito uma priorização de problemas. Então, quais são os problemas que você julga serem mais importantes? Então, aqui na sua compreensão, cliente, o que você está entendendo que é mais grave? Porque aí sim, você já consegue ouvir a resposta do cliente e já consegue, baseado nessa resposta dele, imediatamente você já está pensando ali na proposta. Como é que você vai estruturar? Então você vai fazer 2 propostas para ele? Ou você vai, por exemplo, fazer o lance da automação, não sei o quê. Ou você vai fazer treinamento, coisa de vendas e não sei o que de gestão. Tipo, aqui caberia um processo que resolve 80% do processo comercial dele e 20% que resolve o problema de gestão, só para não ficar largado. Ficou claro a diferença das perguntas de implicação com necessidade? Eu acho que uma coisa que eu não falei só, que eu também quero saber se ficou claro pra você, por que, qual é o problema de, mesmo na fase de avaliação de opções, a gente fazer perguntas de necessidade antes da hora? É simples, porque quando a gente decide contar uma história, então nesse caso aqui a gente está contando a história do problema do cliente. Quando a gente decide contar essa história, nessa reunião aqui, que é uma reunião com intuito persuasivo, a história, vocês 3 que estavam ali na reunião, não podem sair cada um com uma versão da história. Tipo, você entendeu que o maior problema é esse e que ele precisa disso, ele entendeu que o maior problema é esse, tá impactando ele dessa forma, e o sócio entendeu outra coisa. Vocês 3 têm que sair com a visão
quase que única da história. Não é única, porque enfim, cada um tem sua individualidade, isso é muito complexo, mas é isso. Então, quando você atropela e faz a pergunta de necessidade primeiro, você corta, você interrompe o processo de construção e ligação dessas ideias. Mesmo que você faça as perguntas de problema e implicação depois. As perguntas de necessidade feitas em hora errada são estatisticamente correlacionadas a fracasso no processo de vendas.